Estamos começando mais um Coisado da Musita, um programa de entrevistas onde conversamos com personalidades de Itaitinga, região metropolitana e do Crato. Hoje vamos entrevistar ele, que é diretor, ator, cineasta, debulhador de milho, fitoquímica, bacharelando em teologia. Eu estou falando do meu tio, o Nilo Shoa. Que bom você aqui. Eu queria que você falasse aqui para todos ser uma referência artística, cultural do município, inclusive minha, né? Eu falei no semana retrasada no meu Coisado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória do teatro. Rapaz, a minha história é meio comprida, né? Eu estou com meus 48 anos. A história da arte mesmo, assim, não de eu fazer sem ter a consciência, desde pequeno, desde meus 8 anos, 7 anos, quando a gente se organizava no quintal para fazer um programa, fazer programa de apresentação, e aí na época eram os cantores, a gente ia fazer a apresentação, e cada irmão ia fazer era um cantor, né? E a gente montava lá palco, montava toda a estrutura, né, digamos assim, para a apresentação. E à noite os amigos iam, as pessoas chamavam os vizinhos. Eu era o Peninha na época. Era o Peninha, o Batista era o amado Sidney Magal. Tarcísio era o Roberto Carlos, né? Todo mundo já sabe. Pois é, a gente fazia isso no quintal, a gente fazia, mudava toda essa estrutura. Aí depois eu comecei a me envolver na comunidade, né? Com 8 anos, na verdade, eu tinha muita ligação com o movimento da igreja. Fiz a primeira comunhão com 8 anos, na verdade, não era nem para ter feito a primeira comunhão, porque eu fui para a fila e me confessei. E eram uns frades que também da Itinga. Enfim, aí comecei a fazer teatro na igreja. Eu fiz Francisco quando criança, quando adolescente, no teatro. Na época tinha um grupo de jovens, o grupo de jovens também fazia teatro, liderado pelo Denilson, Salvando Portas, né? Todo mundo conhece o Denilson. E aí começamos a fazer as festas natalinas, as datas da igreja, né? Foi daí que surgiu essa coisa de teatro, assim, através da igreja. Aí depois, mais tarde, a gente resolveu criar o Acauã, né? O grupo de teatro. Na verdade era Acauã Dourado. Era Acauã Dourado, eu lembro. Em 1990. E a gente se reuniu na calçada do Valmic e a gente convidou o pessoal que estava interessado em fazer teatro, que era fazer teatro, né? E na época a gente decidiu fazer peças, montar espetáculos, todo mundo autodidata. A gente usou a palavra autodidata. Eu lembro, na camisa, né, Tião? Exatamente. Aí nós vamos aprender aqui, gente. A gente vai pesquisar pela gente mesmo. Aí nós montamos... a droga é uma droga. Para falar sobre a questão do combate à droga e etc e tal. A gente estreou no Cacimbá, era o time que é o Egito, né? O antigo Egito, que era um clube que tinha. E era interessante o movimento que a gente fez. Era muito de grupo, de gente, de fazer pedágio, de ajudar, de limpar a praça. Era uma coisa assim mais no entorno da comunidade, né? Aí, para adiantar, a gente formou um grupo, começamos a fazer teatro. E aí começamos a perceber que era necessário se profissionalizar. Aí foi um período que algumas pessoas fizeram os princípios básicos no Teatro Zé de Alencar, e aí eu comecei a dirigir, eu não sabia nem o que era direção, comecei a dirigir, aí eu tinha um dom de dirigir, né? Não sei. Aí resolvi tentar a direção teatral, no colégio de direção. Na verdade, no primeiro ano, era a segunda turma do colégio de direção, do Instituto Dragão do Mar. Aí eu tentei para ator. Isso já tinha feito muita coisa, né, na minha cabeça, de teatro amador, e a gente montou um espetáculo, e como eu já tinha dito, eu já pesquisava a história de Francisco, eu não estou nem fã de Francisco, devoto e fã, né, no caso, porque eu li muita coisa de Francisco, né, de São Francisco, e aí eu fiz São Francisco quando criança, quando adolescente, quando adulto, né, no teatro, e aí eu levei para o Teste do Dragão um monólogo de Francisco. Era um ato feito de estopa, bem rústico, para a fila lá, e havia o pessoal do Rio de Janeiro para fazer essa seleção. E eu lembro que eu cantei e fiz o monólogo, achei que tinha arrasado. Aí terminou, o pessoal, eu tentando uma vaga para ator, porque eu achei que diretor era só 2 vagas.
tinha acho que 27 vagas para atores, era 30. Aí eu vou conseguir um. Aí quando terminou, o pessoal lá da bancada disse que não queria ver voz bonita, queria ver interpretação, porque tinha errado no meu teste, enfim. Fiquei triste, eu lembro que fui para Quixaramubim, passar o final de semana em Quixaramubim, e aí faltavam 2, por exemplo, na próxima turma eu vou fazer. Aí eram 2 anos, 3 anos, né, para a próxima turma. Aí eu me preparei, aí eu vou fazer direção, aí fiz direção, eu trabalhei um texto de Plínio Marcos, não dormia direto, só estudando a vida de Plínio Marcos, enfim. Qual foi o texto de Plínio Marcos? Foi Abajur Lilás. A vida de Plínio Marcos, que você tinha que fazer uma redação sobre a vida do autor, né, do dramaturgo, e dirigir uma cena do trabalho dele. Eu escolhi Abajur Lilás. Enfim, aí passando, terminando, enfim. E, enfim, aí estou aqui até hoje, montando um espetáculo, enfim. Estou aqui. E também, resposta cumprida, mas só para concluir, né, que teatro em Taitinga, não tem como você falar em teatro sem falar no Acauã, sem falar na trajetória do Nilo, meu tio, não tem como. E também o grupo de teatro mais antigo que a cidade, participou que é aquela peça da emancipação e tudo, né? Exatamente. História pura, o Acauã é uma história pura que se confunde com a história da cidade. Você não é só ator e diretor de teatro, você também trabalha com audiovisual, cinema, enfim. Queria que você comentasse também isso aí, que todo mundo quer saber. Pelo menos eu quero saber como foi que tu disse assim, por que eu vou fazer isso? Como é que foi que começou com isso? Essa história, quando fala de arte, eu acho que a arte ela possibilita o ser humano, a pessoa que se envolve, né, o ser que se envolve nesse mundo, ela possibilita a pessoa viajar e criar. Eu acho que essa coisa de fulano faz teatro, fulano faz cinema, acho que são muitas possibilidades que o ser humano tem, né? E principalmente quando é ligado à arte. Aí tem que se aventurar, né? Dentro do mercado daqui no Ceará é meio complicado também, porque o mercado a competição é grande. Eu tô com um roteiro, né? Pronto, desse trabalho aqui, posso mostrar? Aqui foi o primeiro curta, mas antes desse curta veio aqui essa produção que eu participei, do Poço da Pedra, que é uma longa-metragem da ACAS, né, da Academia de Ciências e Artes, que é uma parceria que a gente fez aqui na época que eu estava gestor de cultura no município, e a gente criou a cidade cenográfica, enfim, produzi isso aqui, e foi através dessa produção do Poço da Pedra que eu tive a certeza de que eu vou me aventurar pelo cinema. Porque eu participei de muitas oficinas de roteiro, de interpretação específico para cinema, e aí resolvi escrever um roteiro. Esse roteiro aqui do Negro Chico, que é o curta, que acho que muita gente já viu, participou do festival, era para ter trazer mas enfim, ganhou um prêmio e tudo. E enfim, aí esse aqui foi um edital do Estado, 2009, a produção. Esse roteiro é baseado em fatos reais, que esse escravo ele se enfocou na região de Redenção, né? Minha mãe nasceu em Redenção, enfim. E essa história era muito interessante. Desde os meus 17 anos que eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada à questão desse escravo que se enfocou, né? Enfim, aí surgiu essa oportunidade. Eu lembrei dessa história que eu tinha algumas coisas anotadas, aí desenvolvi o roteiro. Aí me inscrevi, passei na seleção. Tu foi muito feliz também na escolha dos jagunços. Tem um jagunço lá que é muito bonito. Foi, que entrou lá de última hora. A Isaura participou. Pois é. Aí desse resultado desse curto aqui, eu passei para a pesquisa de roteiro para o longa-metragem dele, já me levou para o Rio de Janeiro, Pernambuco, Lisboa, né? Fiz a pesquisa em Lisboa para a produção desse longa, que está pronto, graças a Deus, e a gente vai batalhar para conseguir realizar a produção desse filme, que é internacional. Eu falo internacional porque vai além da fronteira, né? Não é o vaidade, não. E aqui eu vou entrar logo aqui a Mãos Divinas da Parteira Claudina, que tem a participação sua, tem a participação do nosso amigo Osés também, em fotografia, e tem a participação também do Márcio, né? A produção está toda aqui. Que é esse aqui, esse trabalho aqui é um trabalho que mexe com o imaginário da cidade, que mexe com a história da população, porque são as Mãos Divinas da Parteira Claudina. Mais de 500 pessoas vieram através da mão dessa mulher, e essa mulher, vejam o documentário, essa mulher é um ser humano extraordinário. Eu só basta dizer isso. Ela é um ser humano extraordinário e única, né? Diferente, né? Enfim, uma mulher que com 3 anos andava na cacunda do pai e viu
pessoa que carrega uma carga de conhecimento e as pessoas, eu sei que muita gente adora a Dona Claudinha, mas o pessoal deve olhar mais, que é o patrimônio vivo do nosso município, né? O patrimônio vivo e que tem que ser reconhecida, como outros, né? E aqui foi também outra história, que é um outro documentário, Santo Antônio de Itaitinga e Itaitinga de Antônio, que teve também a participação de vocês, de algumas pessoas aqui. Enfim, essa aqui tem um monte de pessoas antigas, da década de 50 para cá, que falam sobre a história, quem tiver interesse em ver. Esse aqui foi um vídeo que eu fiz por último aqui, que foi das meninas aqui do Enfim, são os outros trabalhos que a gente fez, que foi realizado por nós. Do Fazemos Produções. Fazemos Produções. É uma produtora que ainda está começando, não tem, né? Enfim, estamos aí a caminho. Olha, a gente falou da arte, falou de tudo relacionado ao Nilo, né? Isso daí todo mundo sabe. Então, essas próximas duas perguntas aí, poucas pessoas sabem, as pessoas mais próximas dele que sabem. Por exemplo, antes de ser artista, eu sei contar aquela parte da arte quando criança. E assim, quando você já entrou naquela fase adulta, da responsabilidade. O que era que o Nilo fazia? Que idade? Toda coisa que eu faço. Acho que. Rapaz, eu era auxiliar de escritório. Vocês sabem isso aí? A empresa industrial técnica SA, né? Na IT, acordava às 5 da manhã. Na verdade, antes de eu ir para a IT, eu fui seminarista. Seminarista, né? Eu fui seminarista 2 anos mais ou menos. Aí vi que minha vocação era maior do que aquela e fui fazendo viagem. Na IT, mas ele não entende. É, na IT. Eu lembro. Pois é. Que vinha assim. Aí eu perguntava, mãe, o que a gente fala ali? Aí a mãe dizia, filho, de jeito que é trabalhar. Agora o momento mais trufenhão, aquelas vinhetas dos tambores. Nilo Shoa, qual foi a sua maior jumentada? Jesus. E tantas. Acho que eu não tenho não, jumentada. Tem não. Eu pensei que eu tinha visto a edição de umas entrevistas, eu fiquei lembrando quando me chamaram, eu jumentada. Eu pensei que não tivesse, mas tem muitas, viu? Mas lembrando agora, eu vou contar uma engraçada. Como eu falei da igreja, teve um período da minha vida que eu fui monitor de crisma. E aí, tem uma celebração com um bispo, acho que era D. Aldo Panico, acho que era um bispo que era aquela solenidade. Eu era responsável, estava a turma toda na igreja, a igreja super lotada, e ele no microfone, aí o bispo no final agradeceu, parabenizou, aí perguntou assim: vocês conhecem aquela música do Roberto Carlos, Essa Luz? O Deus Deste, assim, o Deus Deste, que era... Olhou pra mim, tu sabe, eu disse só um pedacinho, sei todo mundo. Bem baixinho, verdade. Sabemos. Aí o bispo pois canta. Rapaz, luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Luz que me ilumina o caminho, que me... Farol que me orienta toda hora. Farol, essa luz, claro que é Jesus. Essa faixa aqui, o Dedé começou a criar. O sol, a lua, a estrela. Quando o Dedé olha pra mim, outro lado tá no jarro, achando graça, chorando de mim, tentando me esconder. Mas o bispo olhou assim pra gente, só a próxima crise que tiver aqui, vocês procuram pelo menos saber a letra da música. Foi uma coisa assim, foi uma das coisas que eu passei, que eu não esqueci nunca dessa história aí. Uma dessas, sim, ela também estava. Uma dessas que eu lembro, né, que tem, e tem muitas, mas enfim, essa aí que eu achei interessante contar. Rapaz, pra gente que é artista na cidade, nós da Musita, do Coisado, do Almuzarte, esse cara é um cara, né? É um cara que me influenciou muita gente, e quando não influencia, transparece ter respeito e ser muito respeitado por toda a classe artística do município e do Ceará e do Crato. É assim, chegou o momento que nós da Musita vamos te dar o canela. Eita, pau. Esse aqui é pra você. Ah, valeu. Lembrança aí. Mas não acabou. Porque o momento do programa é esse. Frase do Dão. Ah, famoso. Então, inclusive o Moisés vai pegar pastorador de bicicleta, derrubador de coqueiro, derrubou um coqueiro hoje, ele e o Luciano lá perto de casa.
razão de hoje é essa. Ele estava inspirado, viu? Acho que foi aquelas 3 terças que ele fumou. Ao abrir os olhos, enxergue com as pupilas de um sábio. Mas ao dormir, esconda-se na mais hipotética situação da noite, com a mesma destreza de um guabiru ao segurar a flatulência esquecida. Não. E não esqueça, se quiser mandar sugestões ou coisa parecida, comenta aqui embaixo. Se você gostou do nosso vídeo, pode dar um joinha e se inscreva no nosso canal. Abusita! Valeu, até o próximo